Sexta-feira, dia de Santo Inácio de Antioquia. Queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a este canal de evangelização. Já se inscreva no canal. Já agora no início do vídeo, clique em gostei, depois você deixa um comentário para me ajudar. Vamos ao evangelho que está em Lucas, capítulo 12, versículos de 1 a 7. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram, a ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar primeiro a seus discípulos: tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia, e o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido no quarto será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isto. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a esse temei. Não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ainda bem que valemos mais que os pardais, esses passarinhos que vivem sujando a nossa casa. Queridos irmãos e irmãs, vamos lá. Hoje nós temos vários pequenos temas no Evangelho e eu vou destacando eles para nos ajudar na nossa oração. O primeiro deles é: milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem nos outros. Veja, graças ao bom Deus, muitas pessoas indo até Jesus. Queridos, vejam nestes dias, onde muitas pessoas se reuniram em torno de Jesus por meio dos rosários às madrugadas, junto com o Frei Gilson, junto com o Instituto Reset. Isso é muito bom. Mas, no meio desta multidão, Jesus olha para os seus discípulos. Jesus começou a falar primeiro a seus discípulos, aqueles que de fato estão fazendo esta caminhada séria com Jesus. Porque existe a diferença entre a multidão, que vai buscar só a emoção, só a euforia, e aquele que de fato quer converter, quer buscar a mudança de vida, quer buscar a sua salvação. E Jesus diz aos seus discípulos: tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. O que é a hipocrisia? A falsidade. Cuidado, meu irmão, minha irmã, com o fermento que é a falsidade. Quantas e quantas vezes, meus irmãos, nós somos falsos uns com os outros. Nós nos mostramos de uma forma, mas na realidade somos de outra forma. E Jesus está falando para tomar cuidado com este fermento. E poderíamos acrescentar tantos outros fermentos. Bom, o que é o fermento? É aquele condimento que se coloca na massa para fazer o bolo crescer, para fazer o pão crescer. Então, se a hipocrisia, a falsidade, faz crescer na nossa vida a falsidade, quem dirá também da fofoca, da inveja, da maldade, do disse-me-disse, da ideia de que eu não preciso da igreja, que eu não preciso de Bíblia, que eu não preciso de sacramento. O importante é ter um Deus, relativismo religioso. Tomemos cuidado também com estes fermentos. Fermentos que estão talvez nos meios que nós estamos, fermentos que estão dentro de nós, fermentos que estão aí pelas redes sociais e que dizem tantas asneiras e nós muitas vezes vamos acreditando. Vamos tomar cuidado. Nós precisamos fixar os nossos olhos e a nossa atenção na verdade que é Jesus Cristo. E o versículo 3 vai dizer: portanto, tudo o que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia, e o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido, no quarto, será proclamado sobre os telhados. Poderiam ser os nossos erros, sim, mas Jesus está falando para os seus discípulos. E existem coisas que os discípulos ouviram ao pé do ouvido, num quarto, só com Jesus. Jesus está falando: olha, contra o fermento então da hipocrisia e da falsidade, proclame a verdade que eu te ensinei. Queridos, você está aqui, ouvindo o Evangelho, ao pé do ouvido. Talvez você está escondido, talvez você está dentro do seu quarto, deitado na sua cama, tomando um café da manhã, talvez almoçando, talvez lanchando, talvez até jantando. Talvez você está ouvindo sozinho, no fone de ouvido, na televisão, não sei. O que você escuta de Jesus ao pé do ouvido, só com você, proclama nos telhados. A verdade que você recebeu do Evangelho, diz para todo mundo, para o seu pai, para sua mãe.
não é para ser o chato da família, mas aos poucos você vai fermentando com um bom fermento do Evangelho. Veja, o fermento, ele é tão simples e, na verdade, quando se mistura na massa, ele some, mas o seu efeito permanece. Então, contra o fermento da hipocrisia, da falsidade, da maldade, das vinganças, o fermento do Evangelho que nós recebemos ao pé do ouvido e precisamos, então, anunciar nos telhados. No versículo 4, nosso Senhor vai dizer: pois bem, meus amigos, eu vos digo, olha, Jesus chama os seus discípulos de amigos. Você é amigo de Jesus ou você é da multidão? Só vá para Jesus na hora que precisa e depois some. Precisamos ter essa intimidade com o Senhor, porque tem coisas que Jesus só fala para os seus amigos, só para os seus íntimos, aqueles que de fato tiveram coragem de deixar tudo para servir o Evangelho. E ele continua dizendo: meus amigos, não tenhais medo daqueles que matam um corpo, não podendo fazer mais do que isso. Credo, como assim? Queridos, está vendo? Temos muito apreço ao nosso corpo, temos muito apreço à nossa vida aqui agora, e não está errado ter esse apreço. Precisamos zelar do nosso corpo, precisamos zelar da nossa vida, mas existe um valor superior do que isso, que é a vida eterna. Meus irmãos, muitos de nós vamos viver no máximo 90 anos, 100 anos, 70 anos, e a eternidade? O que eu estou fazendo para viver na eternidade feliz? O que eu estou fazendo para merecer o céu? Então, nós não podemos ter medo daqueles que matam o corpo. Eles só podem matar o corpo. Não tenhamos medo da pessoa que vai falar mal de você, vai te difamar. Elas só podem fazer isso. Não se afaste da igreja porque alguém te machucou. Não se afaste da comunhão porque alguém falou mal de você. Não faça isso. Não se afaste de uma coordenação. Não se afaste de um serviço, de um ministério, porque alguém tem feito mal para você. Entendam? Eles só podem fazer isso. Eles não podem fazer mais do que isso. Jesus vai dizer na sequência, versículo 5, temei aquele que depois de tirar a vida, quem tem o poder de tirar a vida? Deus. Temei aquele que tem o poder de tirar a vida e tem o poder de lançar-vos no inferno. Opa, sim, eu vos digo, a esse temei. Temer no sentido de ter respeito, profundo respeito, e ter medo de ofender este amor de Deus. Esse sim nós devemos temer, ter este profundo respeito e temer ofender o seu coração, porque Ele tem o poder sobre as nossas vidas. As pessoas que falam mal de nós, as pessoas que nos rejeitam, elas só podem fazer isso. A gente vai sofrer? Vai. Mas o que é pior? Eu abrir mão da verdade do Evangelho para ser aceito no meu grupinho, ou eu abrir mão do meu grupinho para ser aceito no céu? Se eu abro mão do grupinho para ser aceito no céu, teria eternidade feliz. Se eu abro mão do céu para ser aceito no grupinho, eu teria eternidade no inferno, onde o fogo não se acalma, onde o fogo não se apaga. Então, meus irmãos, minhas irmãs, Jesus nos chama a confiança. Versículo 7. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis muito mais do que os pardais, graças a Deus. Ô, bichinho enjoado. Meu irmão, se até os cabelos da vossa cabeça estão contados, meu irmão, confia, o Senhor vai te guiar. Não tenhas medo daqueles que matam o corpo, daqueles que te rejeitam. Não tenhas medo de enfrentar algo por Cristo, porque é por Cristo que vale. Não tenhas medo. Se o Senhor te chama a uma missão, Ele te dá esta graça para você conseguir. Eu sei que às vezes ficamos temerosos, mas precisamos recuperar a força a partir do contato com Jesus, porque Ele, se conhece os fios da nossa cabeça, Ele conhece também as fibras do nosso coração. E Ele então vai providenciar o necessário para nós nos reerguermos todos os dias da nossa vida. Amém. Queridos, muito obrigado. Deus te abençoe, Deus te recompense muito por você estar fazendo essa caminhada aqui comigo neste Evangelho. Sejamos discípulos do Senhor. Saiamos da multidão e sejamos discípulos. Queridos, se inscreva no canal, clica aqui em gostei, no joinha e escreva aqui nos comentários: Senhor, eu quero ser seu discípulo. Hoje é sexta-feira, então nós teremos no Santuário Diocesano a novena de Nossa Senhora Aparecida. E que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.